Olá, boa noite a todos, tudo bem? Mais uma live com escritores hoje. Hoje estou muito feliz porque quem vai participar dessa live é um pai e um filho que são escritores. Sim, é o Reginaldo e o filho dele, Diogo. E eles escreveram 2 livros já e nós vamos falar destes livros que eles escreveram. Vamos só aguardar um pouquinho. Aí eles já entraram, daqui a pouquinho eu vou chamá-los. Lembrando, tá, gente, que todos os vídeos, essas lives, elas vão ficar gravadas tanto no YouTube quanto no Instagram, para que vocês possam acessá-las e assisti-las o tempo que vocês quiserem, tá bom? Quem quiser chegar lá no meu canal do YouTube e também, né, curtir lá, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Oi, JH, tudo bem? Vamos aguardar mais um pouquinho. Lá no canal do YouTube tem todas as lives que aconteceram no Instagram da Okeli, para que vocês possam assistir, tá, gente? Desde as primeiras, as entrevistas que eu dei, tá tudo lá guardadinho, tá bom? Então vamos lá, vamos começar? Eu vou chamar vocês, tá bom? Eu posso ver todo mundo. Ó, acho que vai dar certo, hein? Olá. Olá, tudo bem? Oi. Olha só quem está aqui, é Diego. Tudo bem? É Diogo, né? Diogo. E você, tá joia? Tô bem, graças a Deus. Eu Melhorou? quase que não participo dessa live, né? Você está nos ouvindo? Estou ouvindo muito bem, sim. Estou ouvindo, Ah, estou vendo. que bom, que bom. Chega para cá, Diogo, vai para o pessoal. Isso aí, chega para cá, Diogo. Você está fora do. Lá em cima do meu videogame é complicado aqui. O Diogo tá bravo aqui porque eu tô deixando o celular em cima do videogame, tem base? Oh, meu Deus. Assim, é porque o videogame tem um negócio chamado ventoinha. Esquenta, sabe? Aí o celular ele tem plástico, aí o plástico com calor ele derrete. Tá bom, vamos lá. É, vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, gente. Vamos começar a nossa live. Muito bem-vindo vocês dois aqui ao Okeli, tá? E eu quero saber um pouco de vocês, não só eu, né? Como todas as pessoas que estão aqui assistindo, nós queremos saber um pouco sobre vocês. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre você, né? Sim. Reginaldo, e depois o Diogo falasse um pouco sobre ele também, para que nós conhecêssemos os escritores. Tá certo. Então, me chamo Reginaldo Andrade, né? Eu estou hoje com 51 anos, sou de Patos de Minas e sempre gostei de ler quando era mais jovem, né? E acaba que a gente envolve com a questão de trabalho ali, durante um tempo a gente não tem tanto essa condição de conseguir separar aquele tempo, né, para estar fazendo a leitura. Sim. E já tive alguns problemas, né, de trabalho e de saúde também, que acabaram me fazendo enxergar a vida de uma outra forma, né? Tentar esse momento mais próximo com a família, especialmente com o Diogo, que é meu filho, que é adolescente, né? E a gente acaba que vai deixando com que a correria do dia a dia afaste a gente. Então, ou seja, pensando nisso, foi que eu propus para ele, para a gente fazer esse projeto, né? Então, eu já entrei até um pouquinho no porquê que a gente escreveu o livro, né? Talvez até antes falar um pouco de mim, mas é isso aí. Eu acho que o que a gente tem para falar nessa questão, que eu tenho para falar de apresentação minha, basicamente é isso, né? Sou bacharel em ciências contábeis, sou pós-graduado com MBA em gestão empresarial, e acaba que a gente leva muito a vida para esse lado da correria do trabalho e tudo mais, e enfim, a gente precisa reservar esse tempo para a gente também, né? Acabei de ter um evento agora, semana passada, que me provou isso de novo, né? As pausas são necessárias, né? Exatamente. É aquilo que eu falo, né? Se a gente não para, a vida para a gente. Com certeza.
E você, Diogo? Conta pra gente um pouco de você. Bom, me chamo Diogo Vaz, sou filho do Reginaldo, esse cara que vem me guiando aí há um tempão, me dando os rumos do que eu tenho que fazer na minha vida. Inclusive, falar em torno da paciência amiga, começar a trabalhar. Estou tentando, calma lá. Eu estou estudando. E, bom, eu sempre gostei muito, desde que eu sou pequeno, eu sempre gostei muito de carros, eu desenho carros, desde que eu me entendo por gente, eu gosto de desenhar carro, gostava muito de dinossauro também. Hoje em dia, eu gosto mais de um quesito de automóveis e artifícios militares, que eu gosto de projetar, desenhar como aviões, blindados, carros, motores, motor a combustão, a jato. Olha que bacana. E de tudo. Eu estudo muito isso, principalmente pela internet, porque acaba que a gente não acha tanto conteúdo sobre isso livre, então eu estudo o que eu consigo. Eu gostava de ler muito quando eu era mais novo. Hoje em dia eu não leio tanto mais. Não sei dizer o motivo, mas acaba que eu não leio. Gosto muito de matérias das exatas, principalmente química, física e matemática, eu gosto muito. Inclusive eu tenho uma tabela periódica grudada aqui no meu quarto para fazer dever. Meu pavor adolescente. E, bom, a maior parte do meu tempo eu ou estou na escola, ou eu estou jogando, ou então eu estou fazendo projetos estudando sobre o assunto. Sim. É mais a escola e estudando sobre o assunto das coisas que eu gosto, porque eu pretendo eu quero ou criar uma marca de carros para mim, criar uma montadora para mim, ou então tentar entrar na FAB, na Força Aérea Brasileira. Que bacana! Eu gosto muito eu sonho direto em pilotar os aviões brasileiros. Eu acho que seria uma experiência muito boa, que me agregar muita coisa, sabe? É isso. Você está no caminho, você está estudando. A única coisa que te leva aonde você quer é estudar. Se você estuda e se dedica, você consegue. Exatamente. Só falta 3 anos para eu poder. 3 não, né? 2 praticamente para eu poder entrar na então, isso. Eu estou com 15 já. Já tá de querer até conseguir, tem um caminho do estudo no meio. É só trilhar. Caminho sabe, tem aquelas pedrinhas douradas do caminho? É o estudo. Sem ele, tem chance. Então tá indo. Tá no caminho certo. Tá fácil. Então vamos lá. Sim. Saindo um pouco do que você, né, de falar quem são vocês. Agora vamos entrar um pouco na literatura. Para você, Reginaldo, qual foi o primeiro livro que você leu na vida? Você lembra? Olha, eu lembro direitinho, eu adorava ler esse livro, li diversas vezes e eu tinha uma irmã mais nova, né, que acabava que quando estava chovendo, eu gostava muito de ler para ela deitava no meu braço e dormia. Nós dormíamos muito ali lendo esse livro, que era uma cartilha chamada Cartilha Brinquedos da Noite. Então, ela era aquela coisa meio fantasiosa, então a gente ficava ali ouvindo o barulhinho da chuva, né, imaginando, e chegava a sonhar mesmo com as aventuras. Então, desde pequeno, eu fiz muito isso. Então, eu comecei lendo isso, depois eu li um livro que chama Montanha Encantada, que foi um livro que eu gostei também, não me lembro o autor, né? Li Machado de Assis depois, O Mulato, o Dom Casmurro, né? Então, vim ali lendo outras obras ali no decorrer do tempo, com a escola também. Sim. Né? E a gente vem evoluindo. Hoje eu tenho outras referências de literatura, mas são muitas histórias que acabam influenciando a gente, né? E você, Gil? Qual foi o primeiro livro que você lembra que você leu e você gostou? Eu não lembro o primeiro, mas eu lembro que tinha um do Mowgli, o Menino Lobo, que eu lia ele tanto, mas tanto, que eu decorei todas as falas daquele livro. Eu não lembro mais,
mas eu sei meu pai me contar de que eu, assim, eu ia ler o livro, eu falava antes de eu ler as palavras. Que bacana. Eu narrava pro livro, sabe? Uhum. Eu lembro que quando eu estudava no Instituto Vó Maria, eu estava acho que no primeiro ano, né? Que teve um projeto de escritores, eu escrevi um livrinho fininho, de umas 10 páginas, acho, sobre reciclar o lixo e tal. Bom, e agora nós estamos com 2 projetos aqui muito bons. Daqui a pouco nós vamos apresentar. Mas antes de você apresentar o projeto, eu quero saber onde que a literatura entrou definitivamente na vida de vocês. Vocês pararam e falaram assim, é isso que a gente tem que fazer. Bom, isso aqui desde que o Diogo era pequeno, eu gostava muito de ler para ele. Eu lia muito para ele. Então a gente comprava, tinha uns livrinhos, né, histórias que o vovô contava, diversos livros que a gente diversos livros que a gente tinha nessa época para ele aqui. Então a gente criou muito essa questão da imaginação. Eu inventava muito histórias também para ele, sabe? Então eu criei um personagem, até a gente já tentou escrever, mas acaba que a gente não evoluiu nesse ponto, né? Aí, só alguns dos livros que eu lia para ele aqui, ó. Tem esse daqui, histórias que o vovô contava, que meu pai lia para mim. Agora, esses 2 foi da escola, que eu tinha que ler para fazer prova de literatura. E esse daqui, Casa na Árvore com 13 Andares, eu gosto muito desse livro. Olha que bacana. Eu tô enrolando um pouco, mas ainda tenho que acabar de ler Percy Jackson. Eu li todos, tá? Eu li a saga inteira. Eu tô na 145. Eu li a saga toda, todos os livros. Que bom. Então aí a gente lia muito para ele, né? E inventava muita história mesmo. De acordo com o que aconteceu no dia, que eu queria falar alguma coisa para ele, eu falava através das histórias. Então eu criava uma história e contextualizava aquilo dentro da história e ia contando para ele até que ele dormia. Sempre assim, com aquela pitada de humor, né, nas histórias. Então primeiro ele ria bastante, depois ele ia relaxando até que dormia. Então acho que um pouco dessa questão do criar histórias veio daí. Entendi. E aí? Vocês criaram histórias, vocês fizeram 2 histórias, mas antes disso tudo acontecer, vocês tiveram autores preferidos. Sim. Quais são os seus, Reginaldo? Meus autores, hoje, eu posso falar assim, dessa área da ficção, porque acabou que teve um tempo que eu fiquei muito focado em livros mais técnicos, né? Sim. Até por força do meu trabalho mesmo. Mas aqui de sistemas. Mas aí, um autor que eu gostei muito dele, que eu li vários livros dele, tem vários livros deles aqui também comigo, é um autor britânico que chama Dan Brown, Sim. que é o escritor de Código da Vinci, Anjos e Demônio. Fantástico. Sabe? Então, eu adoro o jeito que ele escreve, que ele constrói narrativas, o jeito que ele descreve os cenários, sabe? Então, eu acho ele diferenciado, acho que ele é um ponto fora da curva. A riqueza de detalhe, o trabalho de pesquisa dele é uma coisa muito fora da curva mesmo, muito interessante. Muito fantástico. E você, Diogo? Eu não tenho muito esse negócio de preferir um autor e outro. Eu olho ali a sinopse do livro, se me interessar, eu leio. Não tenho essa preferência por autoria, não, porque nem sempre o livro de um autor que foi bom, algum que eu li, não significa que outro vai ser bom, e igualmente também não significa que um livro pior vai ser de um autor que eu não gostei de um livro, eu não vou gostar de todos. Faz sentido. Faz todo sentido. Qual o último livro que você leu, Diogo? Olha, aqui é esse do Percy Jackson mesmo. Não, mas tem o que eu li na correção os 2 livros. Mas que eu li sem ser esses 2 livros é o Percy Jackson, que eu tô acabando ainda. E você, Reginaldo? O último livro que eu li, ele chama... É um livro técnico, né?
Chama A Ordem Mundial em Transformação, um livro do Ray Dalio, que eu terminei agora semana passada. Eu terminei quando eu estava no hospital ainda, inclusive. É um livro que fala muito sobre a questão econômica, né, e tanto sobre a questão geopolítica também, que a gente está vivendo no momento, e faz previsões. Aí. É um livro muito interessante para quem quer entender um pouco mais sobre o que está acontecendo no mundo, não somente do ponto de vista econômico, mas também Sim. do ponto de vista de conflitos mesmo que estão acontecendo, que podem vir a acontecer futuramente. É que nós estamos passando realmente por uma época muito conturbada no mundial, né? Exato. Não é só, nós temos pontos focais de crise. Não, é geral, tá tudo muito complicado mesmo. Esse livro deve ser super interessante. Depois você passa para mim esse nome desse livro, fazendo favor, que eu quero ler também, me interessei. Então, vamos ao que me interessa. Vamos às suas obras. Sim. Quero que você conte para a gente o primeiro projeto, que vocês dois contem para a gente como surgiu o primeiro projeto, como que vocês escreveram a quatro mãos um projeto sem nunca ter escrito nada juntos, como que foi essa história se desenrolando, deve ter sido muito diferente. Você pode contar para a gente, por favor? Claro, foi uma experiência nova para a gente, né? Porque nós resolvemos, assim, voltando um pouquinho, por conta dessa questão da correria do dia a dia aí, nós decidimos começar a fazer caminhada junto, foi o nosso primeiro projeto. E durante uma dessas caminhadas, eu propus para o Diogo, falei, Diogo, vamos pegar alguma coisa um pouco maior para a gente fazer, como pai e filho, para a gente se dedicar mesmo, um projeto para a gente se dedicar, começar e terminar. E o Diogo apoiou essa ideia, mas inicialmente você queria um jogo, né, Diogo? Eu queria fazer um jogo, só que nenhum de nós dois entende bolhufa de programação. Aí a gente mandou uma aborta, Fala mais alto que o Diogo, não. A gente abortou a missão de querer fazer um jogo e pensou em ver algum filme de acordo com a história que a gente ia pensar durante as caminhadas lá. A gente não achou, procurou um livro, não achou, falou, fazer o trabalho, né? Os outros fez, fazer nós mesmos. É isso. Não quer dizer que o nosso livro seja algo completamente novo, que não exista nada do ponto de vista dele, né? No sentido dele. Né? Mas a gente quis dar algo nosso mesmo, né? Quis escrever com a visão nossa, com um ponto de vista nosso sobre o livro, né? Então, esse primeiro livro, que é o Epic Adventure, que é esse aqui. Uhum. Olha que linda capa. Páginas de pura aventura. Esse livro, ele conta a história de 4 adolescentes que desenvolvem um jogo de realidade virtual. E o jogo vira sucesso, e então as pessoas começam a pedir melhorias e eles se sentem sufocados por aquilo. E abrem o jogo para desenvolvimento colaborativo. Né? Nesse momento, um hacker internacionalmente conhecido assume o controle do jogo e as pessoas começam a morrer, os jogadores começam a morrer enquanto estão jogando. E os adolescentes, então, eles passam de suspeitos, né, que é a Polícia Federal, tanto a Polícia Federal quanto a Interpol, quanto o Exército começam a investigar essa situação. Então, eles passam de suspeitos a colaboradores, e eles têm que voltar para dentro do jogo, né, juntamente com alguns agentes da Polícia Federal, 2 agentes da Polícia Federal e alguns soldados do Exército também, alguns militares do Exército, e um cabo do Exército, né, eles voltam para o jogo juntamente com o cabo do Exército para descobrirem o que está acontecendo, né, e quem é que está por trás daquelas mortes, e, enfim, fazer aquela coisa toda acontecer, né? Ou seja, solucionar todo aquele problema, né? Que tá posto ali quando o jogo, eles perdem o controle do jogo. Então, é um livro com muita aventura para quem gosta de jogos, é um livro com muita aventura, né? Eles usam um capacete de realidade virtual, que é o BRHD 5.0, né? Então, eles têm aquela sensação de imersão mesmo no jogo, sabe? Então, é uma história que ficou muito interessante, muito, muito legal, muito, assim, ficou muito além do que a gente imaginou. E sobre escrever, a passo de escrever ela, é o que eu acho que foi o mais interessante, que nesse primeiro livro aqui, que é o Epic Adventure,
foi de fato um trabalho assim, todo 100% a quatro mãos. Porque o Diogo ficava do lado lá fazendo desenhos, e ele fez vários desenhos, tem inclusive alguns deles que estão no livro. Quase todos. Não, 6 só que ficaram no livro. Então, quase todos. Não, você fez muito mais. Então, assim, ele ia fazendo os desenhos, ele ia fazendo os desenhos e a gente ia contextualizando ali aquelas coisas, né, e mudando a história ali de acordo com o que ele tinha na cabeça dele. Então, esse livro, vamos falar assim, foi grande parte dentro do que o Diogo imaginou. Olha que então, a gente, bacana. E um passo interessante também, Lilian, é o seguinte: quando a gente foi escrever o livro, como a gente falou, a gente não tinha nenhuma noção, né, de escrita, né, como que a gente escreveria um livro. Então, quando a gente decidiu mesmo o que ia fazer, nós acho que caminhamos umas 3 ou 4 vezes ainda pensando só na história, né, Diogo? Aí, até que a gente definiu como seria essa história, o Diogo até falou assim: não, vamos chegar agora e vamos escrever. Eu falei: não, se a gente simplesmente chegar e começar a escrever, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos de ter um método, né? E aí nós criamos mesmo o nosso método ali, que deu certo. Tanto que nós escrevemos dois livros já. Então, nós planejamos... Vocês criaram um método para escrever esse livro. E esse método, ele parte do princípio de quê? Vocês colocam as ideias no papel, depois vocês vão organizando essa ideia e colocando diálogo dentro, é isso? Ou mais ou menos isso? Explica para mim, que agora fiquei curiosa. Como que é um método para escrita em 4 mãos, gente? A gente faz um resumo da história, detalhando o que a gente quer escrever no livro, para não sair muito do rumo, e vai escrevendo. À medida que a gente vai escrevendo, a gente volta nesse planejamento para conferir. No dia 19? Não, 2 de março, nós começamos. Não, que vai ter o... dia 19 de novembro. Dia 19 de novembro agora, no Comini, a gente vai estar disponibilizando um livrinho com o nosso... um e-book com o nosso método de escrita, e lá você vai conseguir ele gratuitamente. Após a data, aí já vai ter que comprar. Vai ser assim, na verdade. Essa questão do e-book é até uma ideia que a gente teve agora mesmo para esse lançamento desse livro, mas só detalhando o nosso processo. Primeiro a gente faz um planejamento, que consiste em a gente ter história, o que a gente imagina, e não mais do que 2 páginas, início, meio e fim. Sim. Tá? Então a gente cria esse resumo. Nesse momento a gente não preocupa com cenário, com personagens, com nada. A gente cria o esqueleto mesmo da história, né? O cerne, a parte central da história. Depois disso, a gente vai pensar em quem vai fazer aquela história acontecer. E a gente pensa nos personagens, né? Daí, uma vez pensando nos personagens, a gente define ali características físicas, psicológicas dele. Então, a gente cria uma tabelinha ali com idade, com cor da pele, altura, né? Aí vamos mais para a parte mais psicológica. Uma pessoa mais alta astral, uma pessoa mais tímida, uma pessoa... As características, o que ele gosta. Exato. A gente cria, então, uma tabelinha ali que vai nos acompanhar durante todo o processo da escrita do livro. E depois disso a gente cria os cenários, né? A gente cria o nosso mapa de cenários. Isso, igual eu estou te falando, né? Esse foi o nosso modelo de escrever. Sim. Pode ser que outras pessoas tenham outro método muito melhor. Então, a gente não sabia, a gente não tinha nem tempo. E acho que nem vontade também de buscar, porque a gente perderia também aquele calor do momento ali de começar a fazer alguma coisa juntos. Então, a gente cria esse mapa de cenários. Aí depois nós criamos o que a gente chamou de mapa de interações, ou seja, qual personagem vai estar em qual cena. Aí nós definimos as cenas, aí pegamos aquele resumo, definimos aquilo em capítulos, aí a gente abriu ele em capítulos, colocamos um resumo do que seria em cada capítulo, e a partir daí, somente depois disso, a gente começou a escrever a história. Gente, fantástico! E foi muito bom. Foi assim... Fantástico, muito organizado, muito... sabe, ordenado. Vocês não se perderam em momento nenhum nesse negócio. Não, foi muito bacana. Inclusive, a revisora que fez a revisora literária, né, que fez leitura crítica do Epic Adventure, ela elogiou muito o projeto e ela disse que falou assim: é incrível, vocês fizeram um livro de 334 páginas em 6 meses e não deixaram uma ponta solta. Então, ela falou assim, ela
como está nesse mercado, ela fala, eu já vi muita gente que demora anos e o livro acaba ficando cheio de pontas soltas. Aham. Né? Escrever é um processo que requer cuidados, né? Sim. Muitos cuidados. Mas do jeito que vocês falaram, nossa, parabéns. Foi bem legal. E eu já tô doida para ler esse livro, gente. Como assim? Um monte de aventura, um negócio cheio de jogos, cheio de gente fazendo um monte de coisa diferente. Tem mistério, pelo que eu entendi. Tem, né, busca com polícia fazendo investigações. Eu adoro essas coisas. Nossa, esse livro deve ser muito bom. E o livro ele tem uma dinâmica muito boa, porque ele mescla o cenário virtual com o cenário real, sabe? Então, assim, você tem aquela sensação de movimento mesmo quando você está lendo o livro. Então, isso eu busquei trazer das minhas referências literárias, né, como eu disse, uma delas, Dan Brown, aí, justamente para a gente ter essa visão ali, para levar o leitor para dentro do jogo. Né? O jogo ele se passa em 4 cenários, para você ter uma ideia. Então, o primeiro cenário, né, Diogo? Que é o cenário medieval. O Fireboard, que é um cenário, na verdade, mais de fantasia, né? Aquela coisa de fantasia, uma coisa mais lúdica mesmo ali. Então você tem magos, dragões. Então esse é o primeiro cenário do jogo. É o típico cenário de Isekai. É um gênero de anime. Sim. Aí a gente vai para o segundo mundo, né? Que é o mundo aí sim do o VVC, que é o mundo dos Império imperadores romanos, que eles estão na pele de gregos lutando contra os romanos na Guerra Púnica. Isso. É a Segunda Guerra Púnica. Mas não pode dar muito spoiler, não, né? Aí, no terceiro cenário, aí, ou seja, o livro vai ficando mais tenso à medida que vai evoluindo. E no terceiro cenário, eles caem direto no cenário da Segunda Guerra Mundial. E ali eles têm um choque de realidade muito grande, porque ali eles têm uma sensação de viver mesmo a guerra, sabe? Então, e por fim tem o último cenário, que é um cenário mais futurista, né? E nesse cenário é onde eles têm ali a luta final ali com o grande vilão da história aí, que o pessoal vai ter que descobrir, ler o livro para descobrir quem é. Agora a gente vai ter que ler o livro, galera, porque ele não vai contar pra gente o que está acontecendo, graças a Deus, né? Pra gente ler o livro. Mas assim, a gente está dando alguns spoilers aqui, mas esses spoilers não vão interferir muito na leitura, não, tá? O nosso desejo é continuar lendo até terminar. Exatamente. Que bacana. Nossa, esse livro deve ser realmente fantástico. Então, esse foi o primeiro projeto. Projeto que vocês fizeram uma montagem de esquemas para poder fazer, então vocês já tinham como resolver todas as coisas dentro do seu livro. E aí veio o segundo livro, que é Entre Dois Mundos. Mostra a capa. Ai, que lindo! Aqui. Olha, bem legal. A capa, ela basicamente, depois que você acaba de ler o livro e você olha, assim que você acabar de ler o livro e fechar o livro e olhar para a capa, você vai ver que ela basicamente explica o livro inteiro. Ela dá uma boa pista, né, da história. Então, é um livro... Esse livro é um pouco diferente. O Entre Dois Mundos é um livro que ficou um pouco diferente do Epic Adventure. Ele ficou um livro mais reflexivo, bem mais reflexivo que o Epic Adventure. Ainda tem a aventura, a ação, a emoção, só que ele ficou bem mais, posso dizer, maduro que o Epic Adventure. Ficou para um público mais maduro. É um livro com muito mais reflexões que o Epic Adventure. Sim. Um livro que traz a gente, ele busca trazer a gente para dentro de nós mesmos, né, também. Entendi. Então, mas aí nessa história de vocês fazerem um livro reflexivo, né, que tem uma pegada mais reflexiva, aí eu andei lendo algumas coisas sobre o livro, e ele fala que vocês refletem muito sobre a condição humana. Sim, porque esse livro, ele, não vou dizer que ele brinca, mas ele acaba deixando a gente ali
com umas perguntas, né, sobre o que difere realidade de fantasia, né? Vou falar assim, dando um pouquinho de spoiler aqui, mas sem Interferir. obviamente, interferir muito, né? O livro conta a história de Lucas, né? Lucas é um rapaz de 19 anos, ele se vê como sargento de um grupo militar que está pousando num planeta alienígena, que é o planeta que seria a última esperança da espécie humana, né? Uma vez que o nosso planeta foi completamente devastado aí pelas guerras nucleares. É esse fantasma que a gente estava falando aqui, que novamente está nos assombrando, né? Infelizmente. Infelizmente. Então, ele está vivenciando esse mundo lá, e ele vê muita tragédia nesse mundo, e de repente ele perde a memória e acorda na UTI de um hospital. E durante esse momento, nessa UTI, ele vai entender tudo aquilo que ele passou nesse mundo, e ali ele conhece também uma garota chamada Mariana, que é uma paciente de câncer que acabou tendo uma autorização para visitá-lo, e ela ficava lendo e conversando com ele ali durante esse tempo que ele esteve de coma. E ali ele vai desenrolar, ele vai descobrir por que aquilo aconteceu. Então ele vai conseguir fazer ali o link entre esse mundo que ele viveu lá nesse planeta distante com o mundo real que ele tem aqui. E é nesse momento que ele entra ali em diversas situações que levam a ele a ter um pensamento mais introspectivo. Entendi. Uma coisa que eu queria te perguntar, você falou que você vai entrar numa questão de hospital, de um paciente que o menino está com câncer, enfim, essas coisas todas. Esse assunto para você lidar dentro do livro, você lida com esse assunto dentro do livro de uma forma de passar uma mensagem para essas pessoas que passam por esses problemas enfim, de estágio, de câncer, de coma. Tem alguma mensagem dentro desse contexto no livro, ou foi apenas uma passagem que vocês acharam para escrever um contexto maior? Olha, tem a questão do coma, né? Eu acho que ele é muito forte nessa questão do coma, sobre essa experiência que a pessoa vive ali durante o coma, o que isso interfere com a vida nossa aqui, essa vida física que nós temos. Então, ele faz esse link, digamos assim, né? Até daí o nome do livro, Entre Dois Mundos, né? Uma das referências ao nome do livro. Ele também traz outras reflexões para a gente, né? Porque quando a pessoa começa a ler o livro, aí a gente não vai dar muito spoiler, mas só falar isso, quando a pessoa começa a entender o livro, ela vai achar que está lendo uma história completamente diferente do que a história do livro de fato. E depois isso vai ter o link lá na frente. E outra reflexão que ele traz para a gente é o seguinte: não importa quão boa seja a sua intenção, né? Se você errar, você acaba prejudicando outras pessoas. Entendi. Entendeu? Então, ele traz esse tipo de reflexão também, né? Então, isso é uma das coisas que a gente quis colocar para trazer, porque a gente está em evolução todo dia, né? Nós, como seres humanos, estamos em evolução. Então, a gente precisa dessa questão de nos entender, de olhar para dentro, né? Eu acho que essa questão aí é um pouco dessa olhar para dentro, né? Tanto é que ele vive conflitos que são coisas internas dele mesmo lá nesse outro mundo. E que ele traz isso como ensinamento para o mundo real, digamos assim. Entendi. E no material que eu li sobre o livro, gente, porque eu não tive acesso ao livro ainda, tá? Porque o livro está lançado, chegou hoje, tá? Uma coisa assim que, né, nós estamos praticamente lançando o livro aqui na live. Exatamente. E aí, exatamente. Eu não tenho acesso ao livro ainda, tá, gente? Ainda. Não, esse aqui, ó, chegou hoje para mim. Chegou hoje, ele postou há 16 minutos atrás, ó, chegou agora o livro. Exatamente. Então, mas aí vocês entram numa questão que eu vou fazer uma pergunta, assim, vocês vão ter escrito se vocês não acreditassem, mas será que vocês realmente acreditam? Alienígenas.
Sim, eu acredito. Eu vi isso num filme, mas assim, eu acho que essa frase que eu ouvi nesse filme, ela trouxe tudo aquilo que eu penso, né? Eu faço assim, o universo tem bilhões de galáxias, bilhões de planetas, né? E, enfim, o universo é infinito. Sim. Eu acho que se Deus criou esse universo e colocou só nós aqui, é um tremendo desperdício de espaço. Só A gente isso. não precisa de tanto espaço assim. Também Tem acho. gente que consegue viver em, tipo, 10 metros quadrados. Exato. A gente não precisa de um espaço tão grande. Então, eu tenho um pensamento parecido com o do meu pai, que, cara, não convém um espaço tão grande só para a gente viver. Eles podem estar longe, obviamente. Distâncias no universo são questões assim de bilhões de quilômetros, anos-luz que a gente mede. Então, por exemplo, para eles chegarem nesse planeta, da Terra para esse novo planeta, foi 100 muito anos. tempo, foram 3 gerações para eles chegarem. Entendi. Mas aí, então, mas aí nós, desculpa, nós vamos entrar em outras questões mais subjetivas, vamos dizer assim. Vocês Sim. acreditam em alienígenas, eu também. E eu penso que, gente, pretensão muito grande achar que só a gente é dono disso tudo, né? Vamos combinar? Sim. A gente não precisa. Igual vocês devem, a gente não precisa disso tudo. Mas vocês acreditam nessas coisas que que todos nós vemos na internet todo santo dia, de aparições, de discos, não sei aonde, de civilizações que têm coisas que, é um ferro que nunca foi visto no mundo, nesse planeta, papapá. Vocês acham que isso é assim, olha, existe alienígenas, mas é uma coisa muito distante. Ou, gente, existe alienígenas, eles estão por perto e eles sempre estiveram entre nós. Albi, Bom, eu creio que podem ter realmente civilizações mais evoluídas que a nossa, não é muito difícil. Que a gente ainda tem, na minha visão, a humanidade em si ainda tem muito o que melhorar, muito o que desenvolver. E, bom, o conceito de alienígena que as pessoas acham hoje em dia são aqueles seres humanoides ou maiores que a gente até, mas eles ignoram o fato de já terem encontrado bactérias em outros planetas e o fato dessas bactérias não estarem na Terra já torna elas alienígenas. Então, basicamente, sim, a existência dos alienígenas já foi provada, não como seres inteligentes igual a gente, complexos e tal, mas bactérias, protozoários, vírus e outras coisas, se não me engano, já foram encontrados. Bactérias Já acharam certo. fósseis de alguma coisa. Certo. Mas sim, respondendo agora do meu lado aqui, o Lilian, eu acho que na internet tem muito sensacionalismo. Não só na internet, na TV como um todo. A gente vê muito sensacionalismo, muita coisa sem fundamento. Tá? Grande parte desses discos voadores que eles veem, muitas vezes não são discos, podem ser, por exemplo, balões, projetos de aviões militares também, outros secretos, de teste. Enfim, o que eu acho que acontece é o seguinte, eu acho que nós ainda não tivemos contato com civilizações inteligentes, tá? Até mesmo porque o que o Diogo falou aqui, as distâncias do universo são medidas em bilhões de quilômetros, né? Sim, de quilômetros. Então, assim, já existem teorias aí na física sobre essa questão de viagem cósmica, né? Como que isso poderia ser possível, e pelo menos para o ser humano, isso ainda é, né? Eu gosto de falar ainda, impossível, porque nós não temos tecnologia para isso. E eu acredito que se de fato tivéssemos tido alguma visita aí de seres alienígenas, né, ou se tivéssemos tendo visitas de seres alienígenas, a gente não ficaria preso em imagens de péssima qualidade, com toda a tecnologia que nós temos hoje de imagem, de câmera, até de celular e tudo mais, sabe? Então, assim, eu acho que muita coisa. Eu acho que perguntar se estão entre nós, eu acho que, na verdade, nós somos alienígenas na Terra, né? Porque a Terra não foi feita com a gente aqui, né?
nós já existem teorias aí que falam que nós viemos aí, a vida foi trazida para a Terra através de cometas. Então, a intenção é essa, nós somos seres alienígenas, na verdade. Então, pode, obviamente, haver, sim, outros seres, mas falar que hoje existem seres inteligentes andando entre nós, não, eu não acredito nisso. Isso é bom, bom saber. Bom saber. Porque, assim, opinião, né? É sempre bom a gente ter, igual você escrever um livro sobre isso. Exato. Então, eu falei assim, eu quero saber até onde chega o crer, né? E o ser né, da mente dos autores nesse quesito. O livro, ele tem um pouco disso, mas ele não o ponto central dele, o ponto focal dele, não é essa questão do alienígena, né? Vamos dizer assim, isso aí você colocou como um chamariz para poder entrar numa questão maior. Isso, na verdade, a hora que você lê o livro, a hora que qualquer um lê o livro, ele vai ver que a reflexão que está ali vai muito além de qualquer coisa que possa levar a essa simples questão, essa mera questão aí de gente pensar de seres de outros planetas aqui ou a gente em outros planetas. Né? É uma questão muito mais existencial mesmo, né? Uma viagem muito mais para dentro da gente mesmo, eventualmente, do que a própria questão de estar viajando para outro planeta. E a história desse livro, os alienígenas, a ideia de ter outro planeta, os alienígenas e tal, foi porque essa história é construída com base de um sonho que eu tive uns anos atrás. E aí eu estava insistindo muito no meu pai, eu queria muito escrever a história sobre esse sonho. Ele falou, tá bom, só que a gente vai colocar as reflexões que a gente colocou no outro livro, a gente sempre, assim, de acordo com as duas histórias que a gente já escreveu, a gente sempre coloca algum tipo de reflexão, algum tema atual no livro, reflexão sobre um tema atual no livro, e acaba que a ideia principal não era dar foco nisso, mas dar foco nas questões que o personagem passa. Sim, e você, Reginaldo, fez um comentário sobre uma passagem do livro, vamos dizer assim, que dentro de todo o contexto que eu li, eu achei muito interessante que você fala, dentro desse contexto geral do livro, que sobre expectativas e escolhas inconscientes. Elas geram outras coisas, né? Exatamente. Elas te fazem agir de forma diferente, de forma que você não agiria normalmente, tá? Então a gente tem muito isso, ou seja, o personagem do livro Lucas, ele vive isso na pele, digamos assim, e eu tenho certeza que é um conflito que muitas pessoas vivem no dia a dia hoje, especialmente quem está em alguma posição de liderança, né? Então, assim, ele passa por um trauma, esse trauma desencadeia algo nele ali que leva ele a agir de maneira diferente que ele agiria normalmente. Então, isso é um pouco também, esse trecho aí, até essa frase aí que a gente colocou, que quem escreveu foi até a revisora que fez a revisão do livro lá. Então, a gente achou interessante ali, porque, de fato, ela conseguiu capturar mesmo algo que a gente quis colocar ali no livro, e a gente trouxe isso para vou falar assim, essa apresentação do livro, né? Essa frase dela para essa apresentação do livro. E essa parte dessa mudança que ele passa, pelo contexto que eu li, é bem quando ele, antes dele ir para o hospital, pelo que eu entendi. A gente pode até que ser dar um pouco de spoiler, né? Na verdade, ele vive isso, é como se ele vivesse duas vidas em paralelo. Olha, entendeu? Interessante. É como se ele vivesse duas vidas em Eu paralelo. acho no meu livro. Eu estou aqui imaginando como foi. Então, assim, ele vai vivendo ali as duas vidas em paralelo, né? Então, assim, ele tem esse evento de perda de memória e quando ele volta, ele começa a lembrar do que aconteceu lá nesse outro planeta e também da vida dele aqui na vida real, digamos assim. Né? Então, ele começa a trazer a memória dele, começa a juntar as peças ali do quebra-cabeça que virou a vida dele, até eu cito isso
determinado trecho do livro, mas é isso, ele vai vivendo e ele vai trazendo as lembranças dessas duas experiências que ele teve, tanto da vida física aqui, material, quanto dessa experiência imaterial, digamos assim, que ele teve lá nesse outro planeta. Entendi. Então vamos lá. Hoje está sendo o lançamento do livro oficial, vamos dizer assim, ou extraoficial. E você vai ter um lançamento que você vai fazer em alguns dias aí para frente, é isso? Exatamente. Nós fomos convidados, né, pela universidade aqui de Patos de Minas. Eles têm um centro de convenções gigantesco lá e eles fazem anualmente um evento que chama Congresso Mineiro de Empreendedorismo. E nós fomos convidados para estar lá lançando o nosso livro. Né? Olha então, que bacana. Nós vamos Quais os dias? de lá. Vai ser dias 19, 21, 22 e 25 de novembro. Que bacana. E aí, tá, você vai fazer o lançamento de Entre Dois Mundos e vai levar também o outro livro para mostrar. Isso, vamos ter os livros lá à disposição, né? Já encomendamos esse aqui também, várias cópias dele. Essa aqui foi a primeira que chegou, que eu pedi direto da Wiclap, mas tem uma quantidade que eu mandei trazer também da gráfica, né? Para a gente ter lá também à disposição de quem quiser adquirir lá e já levar com autógrafo, inclusive. Né? Então, vai ser um momento muito bacana lá. Que bom, gente. Pessoal de Minas, de Patos de Minas, quem mora perto aí, vai lá para prestigiar, levar livro autografado. Olha lá, Sky Stories, está com livro autografado em casa, gente, não tem noção do que é isso, tudo de bom. E vai dar certo, esse livro tem tudo para ser bom, assim, sabe, para estourar, Imagina. Eu tô querendo ler os dois livros já, porque eu tô curiosa. Curiosíssima. Ó, o JH tá falando parabéns para vocês. Oh, e ele obrigado. falou lá atrás, o JH Martins, sobre o livro de vocês, ser um livro bacana, a forma que vocês escrevem, né, que vocês montaram toda a escrita. Ele também elogiou muito lá atrás, só que como você estava falando, eu não cortei para, né, não ficar, mas ele tá ali ligado no que vocês estão falando o tempo todo, elogiando. Que bom. Que bom. E como o Diogo até falou, agradecer, né, obviamente, o JH e JH Martins, as palavras aí. E como o Diogo falou, o que a gente fez? Nós estamos, até mesmo porque já foi pedido para a gente, falou assim, não, compartilhe essa forma que vocês criaram. Inclusive, a gente não pensou nisso em momento algum, a gente pensou em algo para a gente, né, para ajudar a gente a ter o projeto, porque eu mesmo, sozinho, já tentei escrever outros livros. Eu também, não deu certo. Então, assim, como a gente não planejou, e aí você se perde no meio do caminho, você fica, poxa, mas o que eu escrevi lá atrás? Eu vou ter que ler tudo de novo para saber o que eu coloco aqui agora? Então, foi algo que eu não queria que acontecesse nesse projeto que a gente decidiu escrever junto. Por isso que eu falei com o Diogo, eu falei, não, antes de escrever nós vamos planejar, vamos definir o que nós vamos fazer e depois nós vamos escrever. Então, algumas pessoas pediram para a gente, falou, não, mostra mais por como vocês escreveram isso, tanto é que assim, eu tô criando aqui esse e-book, vai ser um e-book pequeno, né? Eu vou estar disponibilizando ele ali nos primeiros dias, até de graça mesmo, para quem quiser baixar na Amazon e tudo. Vai que outras pessoas querem escrever livros, outros pais querem escrever com seus filhos, né? Outras mães querem escrever com seus filhos e por aí vai. Outras pessoas que têm projeto de escrever seus filhos. Se isso puder ajudar, tá ótimo. Né? Aí depois, obviamente, a gente deixa ele lá com um valor simbólico lá na Amazon também. Mas, a princípio, a gente está construindo isso aí agora, estou finalizando, para já estar disponibilizando também, vai estar disponibilizado no dia lá também, no dia 19, a partir do dia 19, ele vai estar disponibilizado para quem quiser baixar, entra lá no Kindle lá da Amazon e baixa lá, entendeu? Outra coisa que eu queria perguntar para vocês, projetos futuros sem ser o lançamento do livro lá na universidade, eu quero saber assim, feiras literárias, a próxima Bienal, vocês já participaram com o outro livro da Bienal, de alguma feira? Conta pra gente. Na verdade, nós participamos aqui de um café literário, que foi promovido por uma escola de ensino médio aqui da cidade, né? Não só de ensino médio.
mas foi o pessoal Foi do... do ensino médio. Primeiro, segundo, terceiro ano. Então, assim, eu achei uma iniciativa super interessante. Eu estudei lá, inclusive. Uma escola que o Diogo já estudou e em que a revisora, a professora que fez a revisão aqui, ela é doutoranda também na Universidade Federal de Brasília, na UNB. Obrigado, Amanda, por ter corrigido, feito esse trabalho top que você fez no livro. Então, esse primeiro livro aí, ela gostou tanto do livro que ela fez esse projeto lá do Café Literário na escola e nos convidou para estar falando lá. Então, de fato, tivemos uma receptividade muito boa lá, né? Teve saída de alguns livros, vários alunos que iam comprar depois, e-books e tal. E foi, sim, por enquanto que a gente participou, foi dessa, né? Até porque a gente não tinha essa vamos dizer assim, essa ilusão de virar escritores, né? Na verdade, o que a gente queria era fazer um projeto, seria um projeto para nós mesmos, esse primeiro livro. Então, tanto é que a gente brincava, né, Diogo? Falava assim, a gente conseguir escrever 100 páginas da história é muito, porque a gente não imaginava que teria tanta coisa para colocar ali dentro. E no final, o livro ficou com 334 páginas e a gente tem tido feedbacks muito bons das pessoas que estão lendo, sabe? Então, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Vocês são realmente escritores. Que bom. Já pegamos o primeiro, já fizemos o segundo, então acho que já rompemos a primeira barreira, né? Sim. Dizem que a escrita, quando ela pega a gente, é como se fosse um bichinho que mordeu você e que você nunca mais vai se curar. Então, você sempre vai ter aquilo te dando uma comichãozinha. Eu preciso escrever, eu preciso escrever, eu preciso escrever. Então, você nunca vai conseguir parar. Não tem jeito. Sem dúvida. A gente já está pensando no próximo projeto agora, sabe? Estou falando. É assim, depois que você é picado por esse bichinho, aí vai a vida inteira. Não para, sabe? Sempre está funcionando, você sempre quer fazer alguma coisa, sempre quer dizer alguma coisa, isso é muito bom. Que sorte a nossa. Eu acho que a humanidade teve uma explosão de evolução desde que foi inventada essa coisinha que se chama escrita, né? Então, de lá para cá, a gente não parou de evoluir. Eu acho que cada aprendizado que a gente tem de vida, que a gente puder deixar eternizado numa obra para quem vem depois, né? Tá podendo ler e tá podendo evoluir, tá podendo... Às vezes aquilo que a gente coloca nem é o mais correto que está ali, mas alguém pega parte dali e melhora aquilo que a gente escreveu. Sim. Então, eu acho que esse é o ponto. Acho que essa é uma das nossas missões aqui nessa terra. E uma das coisas que eu achei interessante, que vocês falaram sobre o livro de vocês, é que eles têm uma mensagem para passar. Exato. E livro bom é aquele que te sacode. É aquele que na hora que você acaba de ler, você fala assim, puxa vida, isso aqui não está legal, vamos ter que mudar. Isso é muito bom. Essa é uma missão muito boa. Sem dúvida. Aqui, só pegando aqui um trechozinho desse livro, posso ler um trechinho? Pode, fica à vontade. Tem uma frase aqui que eu acho assim, essa frase, para mim, ela foi um presente na hora que eu estava escrevendo esse livro. Né? Ontem, até durante o tempo que eu estava internado, essa última semana, eu li para o pessoal lá e assim, o pessoal ficou até emocionado, né? Ela fala aqui, olha, a vida não é um carrossel de problemas, é apenas vida. A escala de valorização dos problemas é definida na exata proporção da relativização do valor dos bons momentos que vivemos. Sabe? Então, o que ela quer dizer aqui? A gente, muitas vezes, a gente se apega tanto ao problema que deixa de ver as graças que a gente recebe no dia a dia. Sim. Né? Então, acho que isso é um ponto que a gente tem que trazer. Isso, e essa frase, ela é um pouquinho daquilo que está, do que o personagem vive, né? Ele tem uma visão de mundo completamente diferente da Mariana. E Sim. Nessas interações que ele vai ter com ela, ele aprende isso. Muito bacana mesmo. Mas agora que vocês são escritores, né? Tem a Bienal do Rio de Janeiro ano que vem. Sim. Né? Tem Feira do Livro de São Paulo. Tem várias coisas que vocês podem fazer daqui para frente.
Existe essa vontade, esse projeto de entrar dentro desse mundo de verdade, emergir nesse mundo para poder apresentar para uma grandeza, vamos dizer assim, a obra de vocês? Sim, tem a nossa vontade. A gente nunca pensou nisso com mais força, digamos assim, até porque, igual eu te falei, a gente começou esse processo muito sem pretensão, Sim, sabe? A gente não tinha nenhuma pretensão disso. Inclusive, Foi mais um passatempo do que um trabalho, assim dizendo. Foi uma coisa que a gente fazia, estamos com tempo, não tô afim de fazer mais nada, vamos escrever. e E seria aí saiu essa história incrível que saiu, porque você não fica preso com aquele sentimento de eu estou fazendo isso aqui por sim, obrigação, tem que acabar logo. Porque acaba que não tem como. Tudo que você faz porque você quer fazer acaba sendo muito mais divertido do que você faz por obrigação. com certeza. e no início era algo para nós mesmo, né? E quando a gente viu que estava ficando muito bom, a gente tinha passado de 200 páginas já do livro, aí eu falei com o Diogo, falei, não, Diogo, nós vamos ter que publicar esse livro. Esse livro está ficando muito bom, né? Por mais que a gente seja suspeito para falar, como dizia os antigos, né? Pai não tem filho feio, né? Por mais que a gente seja suspeito para falar, a gente entendeu que aquele trabalho estava ficando melhor do que a gente tinha programado. Sim, isso é muito Mas bom. só respondendo aí, tenho sim interesse, inclusive eu tive vontade de ir na Bienal, mas como eu já tinha lançado esse primeiro livro agora, e como eu lancei independente, tá? Porque foi uma coisa que a gente decidiu dessa forma também, porque a gente buscou algumas editoras, né? E tiveram algumas que quiseram publicar o livro, e outras que não, e outras que quiseram publicar, mas demoraria demais. Então a gente perderia a linha, o time de poder lançar lá na Bienal. Sim, Então nós lançamos independente. Tá? E assim fizemos com outros também. O outro livro, esse livro, Entre Dois Mundos, também foi algo nessa linha. A gente iria lançar ele. Esse eu até falei, não, vou mandar para as editoras. Inclusive ele até foi aceito por uma editora, mas eles iriam lançar ele só em abril de 2025. E como eu tive esse convite para lançar ele agora em novembro, eu acabei decidindo por lançar ele de forma independente novamente, para não perder essa linha, porque ali é um evento que vai ter 1.600 pessoas por dia. Então a gente achou que era uma grande oportunidade de estar mostrando nosso trabalho. com certeza. Mas, assim, no caso, mesmo vocês sendo independentes, vocês chegaram a ir na Bienal para passear, para conhecer, para ver como é que é alguma vez, ou ainda não? Ainda não, mas eu quero ver se eu consigo ir lá no ano que vem agora. Que não seja na do Rio, que seja na de São Paulo, mas pelo menos Ano eu que quero ir vem lá. ano que vem é lá do Rio. É na do Ano que Rio. vem é Rio de Janeiro. É. Isso. Então, se eu conseguir, vamos fazer de tudo para irmos lá. Vocês vão se surpreender. Vamos Que bom. dizer assim que quando você bota o pé dentro do lugar que é a Bienal, você entra num mundo paralelo. Sim. Simples assim. Você vai achar todas as tribos de todos os lugares, falando todas as línguas, gostando de tudo enquanto é tipo de literatura, e você vai, de uma hora para outra, achar quem gosta só do tipo que você escreve, sem você perceber. E aí pronto. Aí você está em casa. É incrível. Depois você vai me Que bom. contar. Vou Depois sim, com certeza. vocês vão me falar o que vocês acharam. É realmente assim, fora de explicação. Você encontra gente que você nunca pensou em encontrar, que passa perto de você, te cumprimenta e fala assim, como assim? Sabe? É bem por aí, mas é muito bom muito bom mesmo. Eu espero que vocês cheguem lá e se divirtam muito. Depois me contem para mim tudo. Com certeza. Vamos Então tá contar bom. e faremos muita força para estar indo lá. Vai estar sim. O universo conspira e daqui a pouquinho tá tudo encaixadinho, tá tudo certo, vocês já estão lá. É assim que funciona. O universo vai fazendo os caminhos e você vai trilhando os caminhos, tá lá.
Amém. Assim seja. Amém. Gente, eu gostaria que vocês falassem para o pessoal que está assistindo a gente agora, para o pessoal que vai assistir a gente depois, porque essa live vai ficar gravada lá no YouTube, lá no meu, né, no meu Instagram, alguma mensagem que vocês queiram passar para essas pessoas sobre o livro, sobre a vida, sobre o que vocês quiserem, palavra de vocês. Quer falar primeiro, Ju? Viva de forma que você não se arrependa mais tarde. Faça tudo que não te prejudique, não prejudique aos outros. Mas tudo que você tem vontade de fazer. Ah, eu quero viajar, mas vou deixar para depois, tal. Não deixa. Se você tiver oportunidade, vai. Porque nem sempre no depois você vai ter uma oportunidade igual a que você está tendo agora. E se tiver, vá de novo. Você pode conhecer uma outra parte da cultura do lugar, outra parte por exemplo, queria fazer um projeto com meu pai. Eu, por exemplo, fiz, graças a Deus, porque a gente já passou por muitas situações que a gente achou que não ia sair. Meu pai já teve uns problemas aí no coração que eu dou graças a Deus de ter passado esse tempo com ele, porque você não é eterno, ninguém é eterno nesse mundo. E, bom, viva de forma que não venha se arrepender quando mais velho. É isso. Nossa. Vontade. Forte, né, gente? Que lindo. Obrigada, viu, Gil? Diga, Reginaldo. Eu acho que é muito isso aí, sabe? É algo que eu refleti bastante nessa última visita minha a uma UTI, digamos assim, né? Nessa semana passada, foi o que a gente precisa ter na vida hoje é serenidade. Porque a gente não consegue acelerar nada mais dessa vida além do nosso próprio coração. Então, ou seja, a vida ela vai seguir o caminho dela, ela segue o rumo dela. A gente participa dela. É óbvio que tem aquelas coisas que a gente consegue influenciar, mas nem tudo a gente pode mudar. Então a gente precisa ter sabedoria para saber aquilo que nós conseguimos mudar e aquilo que a gente não consegue mudar. E só assim a gente consegue viver de uma forma mais tranquila, digamos assim, sem maltratar o coração. Meu Deus, né? Falar sobre a vida é uma coisa muito forte. E eu gostaria de, nesse momento, agradecer imensamente vocês dois pela oportunidade de conversar com vocês, pelo presente que vocês deram para a gente, que é o tempo de vocês, preciosíssimo. E dizer para vocês que eu desejo toda a felicidade do mundo para vocês dois. Saúde, prosperidade, que os livros tenham, assim, uma visibilidade imensa, que a feira lá, né, que vocês vão, dê super certo, que vocês tenham autógrafos, que falte livros, que vocês tenham que buscar livros assim, imediatamente para que tudo dê certo, assim, o povo comente, que seja um arraso. Porque, assim, o que vocês fizeram juntos é raro de ver. Raro. É muito difícil você ver pai e filhos fazendo alguma coisa juntos e numa tranquilidade igual vocês estão aí conversando, sabe? E ai, que bom que meu pai está aqui, que bom que eu pude fazer isso com ele. Nem todo mundo tem essa oportunidade. Nem todo mundo consegue fazer o que vocês fizeram. Aproveitem isso, desfrutem isso, vivam isso com toda a intensidade do coração de vocês. Porque isso é mágico e não é para qualquer um. Não mesmo. Então, assim, eu estou muito honrada de ter podido conversar com vocês, de ter conhecido o projeto de vocês. Espero ler os 2 livros em breve. E que vocês sejam muito felizes. Que dê tudo muito certo nesses projetos e na vida fora para tudo. Muito obrigada mesmo por vocês terem conversado comigo. Nós que agradecemos o convite, tá? Estamos sempre à disposição, agradecemos muito aí, ficamos muito felizes com o seu convite e obrigado pela oportunidade aí de estar conversando com você, apresentando nossos projetos
só tenho a agradecer. Acho que a palavra também é essa, gratidão. Tá? Muito obrigado a você, muito obrigado às pessoas que estão acompanhando essa live agora, que vão acompanhar futuramente depois, né? Então, assim, eu acho que é um pouco da gente que a gente vai deixando em cada coisa que a gente faz, quer seja no livro, quer seja na live. Então, acho que a vida é isso, a gente está aqui para isso. A gente vai se espalhando pelo caminho, não é isso? Exatamente. Então é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada mesmo, tá? Vocês terem vindo, conversado comigo. Que Deus abençoe imensamente a vida de vocês. Que Deus abençoe imensamente a vida de quem assistiu, de quem vai assistir. Muito boa noite e até mais. Obrigado. Até mais. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Nós que agradecemos. Tchau. Tchau, tchau. Tá.